Irmãos, dando continuidade, disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também d'água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a pedra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Irmãos, percebam, o Pai, ninguém viu o Pai, senão aquele que veio, o filho dele. Então, como é que o pai ia vir aqui fazer isso, irmãos? Não é o pai, é um anjo caindo, se passando pelo pai, é o Senhor, é Baal. Acordem. O que vendo todo o povo caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson e ali os matou. Irmãos, Elias matou. Percebam. Agora, irmãos, 2 Reis, capítulo 10, versículo 28. Assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Eborão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, do bezerro de ouro que estava em Betel e em Dan. Então percebam, irmãos, a adoração sempre teve no meio deles. Eles não serviam só a um anjo caído, serviam a vários, porque foram seduzidos pelas coisas do mundo. Está na hora de acordar, irmãos. 2 Reis, capítulo 23, irmãos, versículo 13. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Camós, abominação dos Moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhante fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estava encheu ele de ossos humanos. Irmãos, 1 Crônicas, versículo 11, do capítulo 14. Subindo Davi a Baal Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompe as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeie por trás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Irmãos, percebam, não é o pai, é um anjo. Está na hora de acordar, irmãos. O pai é amor, ele não mata. Ele deu a lei. Essa lei, irmãos, veio desde lá do reino do céu. Percebam o amor, a bondade. Agora, irmãos, Salmo 106, versículo 28. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos, assim como tais ações o provocaram a ira, e grazou peste entre eles. Irmãos, ele derramou peste neles. Então se levantou Finéias, executou juízo e cessou a peste. Viu, irmãos? Esse juiz que se levantou fez cessar a peste. Mas percebam, esse Senhor, o Deus de Israel, ele derramou peste, irmãos, neles. Percebam, não é o Pai.
Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indagaram nas águas de Meriba, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou, e refletidamente não exterminarão os povos, como o Senhor lhes ordenara. Irmãos, era para eles matarem as pessoas. Percebam. Eles aprenderam. Antes se mesclaram com as nações. Eles aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que se sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, pois, por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Irmãos, percebam a herança desse povo que o Senhor prometeu, a terra santa, a terra de Israel, a casa dele ficava lá. Percebam, o nome dele é Israel. Esse anjo que vem enganando todo mundo, o nome dele é Israel. Acordem, povo santo, matando, sacrificando os filhos, por engano de anjos caídos, irmãos, percebam. Jeremias, irmãos, 7, versículo 9. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis. Percebam, irmãos, aqui Jeremias está falando, ó, Baal, e andais após outros deuses. Baal é Senhor, irmãos, que não conheceis, e depois vindes e pondes diante de mim nesta casa. Percebam, que se chama pelo meu nome, dizeis, estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Irmãos, aquela casa é a casa do Senhor, não do nosso Pai, que o Pai não habita em templos. Agora, irmãos, Oséias 9, versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram à vergonha idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Irmãos, o Pai enviou os 10 mandamentos. E se eles cumprissem, eles iam ser filhos do Pai. E o Pai ia proteger. Mas eles fizeram a vontade do que eles têm no coração. Praticaram aquilo que eles queriam, por quererem as coisas do mundo. Por isso que mataram até os filhos queimados. Percebam a diferença entre o bom, entre o mal. Pelos frutos a gente conhece quem procede do Pai. Agora, irmãos, Romanos 11, versículo 4. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Senhor, irmãos. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Irmãos, a graça e a verdade vieram pelo Emanuel, o Filho do nosso Pai. O Pai quer a justiça, a misericórdia, que a gente faça bem uns aos outros, repartindo a palavra, o pão, a verdade. Irmãos, Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, o Senhor, Baal. Irmãos, aqui está falando do Emanuel, que ele deu a vida por nós. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Irmãos, aqui está falando a respeito de Abraão. Já vou falar até para antes de comentarem depois, dizendo que Abraão era do pai. Não. Todo aquele que
o povo de Israel são descendência de Abraão. E para que eles pudessem encontrar salvação também. Porque nem todos são maus. Mas aqui o que eu estou lendo para vocês e mostrando é as práticas do que eles têm, do que eles fazem tudo por quererem as coisas do mundo. Por isso, mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes ao Pai, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, percebam. Ele está falando que a descendência de Abraão era tentada pelo diabo. Está escrito aqui, eu li para vocês. Irmãos, vai ficar um pouquinho grande, tá? Mas eu tô tentando ajudar vocês para que vocês percebam o engano. Irmãos, agora Levítico 16. Eu tô lendo aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a Bíblia Sagrada que eu tenho. Ela é de 1985. Irmãos, Levítico 16, a partir do versículo 8. E Arão tem de tirar sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para Jeová, outra sorte para Azazel. E Arão tem de apresentar o bode sobre o qual recai a sorte para Jeová e tem de fazer dele uma oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual recaiu a sorte para Azazel deve ser posto vivo perante Jeová para fazer expiação por ele, a fim de ser enviado ao ermo para Azazel. Irmãos, percebam, um bode era para o Senhor, Jeová, Javé. O diabo, ele teve vários nomes, irmãos. E o nosso pai, é só chamar ele de pai. Percebam a diferença. Então, esse bode era um para o Senhor e um para Azazel, ou para Jeová. Irmãos, agora, Isaías, o capítulo 14, a partir do versículo 12. Como caíste do céu, ó tu brilhante, filho da alva, como foste cortado rente à terra, tu que prostravas as nações. No que se refere a ti, disseste no teu coração: subirei aos céus, enaltecerei o meu trono acima das estrelas do Pai, e assentar-me-ei no monte de reunião, nas partes mais remotas do norte. Subirei acima dos altos das nuvens, assemelhar-me-ei ao Altíssimo, ao Pai, irmãos. Todavia no céu serás precipitado nas partes mais remotas do poço. Os que te virem te fitarão, examinar-te-ão de perto, dizendo: é este o homem que agitava a terra, que fazia tremer os reinos, que fez o solo produtivo como ermo, que ele derrubou as próprias cidades. Irmãos, está falando aqui de tudo que o Senhor fez para aquele povo pudesse chegar a Jerusalém. Percebam que nem aos seus prisioneiros abriu caminho para casa. Todos os outros reis das nações, todos eles deitaram-se em glória, cada um na sua própria casa, mas no que se refere a ti, fostes lançado fora sem sepultura para ti, qual rebentão detestado, revestido de homens mortos, transpassados com a espada, que descem as pedras de um poço, como um cadáver calcado. Não te unirás a eles num sepulcro, pois arruinaste a tua própria terra, mataste o teu próprio povo. Por tempo indefinido não se mencionará o nome da descendência dos malfeitores, irmãos. Está falando aqui do povo de Israel que serviu ao diabo, irmãos. Essa estrela aqui que está falando, Berenicinho aqui do capítulo 12, o filho da alva, esse aqui é o diabo, irmãos. Isaías está falando dele para nós. Então, irmãos, era isso que eu tinha para ler para vocês, para tentar ajudar, para que vocês entendam a diferença do pai. Para conhecer o pai, tem que conhecer o filho dele.
porque o filho dele foi enviado para trazer a verdade, como eu li em 1 João para vocês, no versículo 16, que Moisés ele recebeu a lei, as 10 palavras. Mas o Emanuel ele trouxe a graça e a verdade. Ele trouxe a verdade para que a gente encontre o caminho, a porta estreita que leva para nosso Pai, porque só Ele leva ao Pai, porque Ele veio do Pai. Então percebam, Moisés serviu ao Senhor, a Baal. Eu aconselho vocês que vocês deem uma olhada no dicionário da Bíblia, que vocês vão encontrar o que eu estou falando, porque na minha Bíblia tem o dicionário. E quando eu tenho alguma dúvida, se eu quero saber alguma coisa, eu recorro a ele também. O intuito, irmãos, é só passar a verdade para vocês, tudo por amor, para vocês entenderem de uma vez por todas que o Pai ele não pede sacrifícios, leiam Atos 17, que o Pai não é servido por mãos humanas, que Ele é o Criador, Ele fez tudo, Ele é maior que todos. E por ser o maior, Ele enviou os profetas, os anjos, para nos revelar a salvação, a verdade, enviando assim os profetas, enviando o único pastor, que é o filho dele, e enviando os apóstolos, e enviando as 2 testemunhas, 144.000, que estão agora no fim. Irmãos, percebam, está tudo às portas de se cumprir. É só vocês verem tudo que está acontecendo pelo mundo. Os reinos, irmão, percebam. Está tudo acontecendo. E o Pai está chamando, sai dela, povo meu. Porque vocês estão defendendo os assassinos. Percebam, eu li aqui para vocês. Davi, Salomão, todos eles, irmãos. Eles fizeram a vontade do que eles tinham no coração, que é as coisas do mundo. E o Pai diz que não é para a gente ajuntar tesouros dessa terra. Então eu estou vindo aqui por amor para mostrar para vocês que esses homens eles eram assassinos ao ponto de matarem seus próprios filhos queimados. Tudo pelas riquezas. Percebam, eles mataram seu próximo. Porque tinham pessoas naquelas terras que eles entravam e eles iam matando. Ao passo que até o Senhor cobrou deles ali quando Moisés falou, que eu li para vocês. Que eles não estavam matando e sim estavam se juntando aquelas pessoas para adorar os deuses deles. Mas o intuito é mostrar para vocês. Vocês defendem. Mas é como eu falei para vocês, está tudo aí em sequência. Está tudo se repetindo. Do judaísmo, que é o marido Moisés, o dragão, a antiga serpente, saiu a igreja católica, que é Azazel, Jesus Cristo no corpo de Enoque, e Ismael, que é Elias, o falso profeta, as evangélicas, que se dizem judeus, né? Mas não são, são sinagoga de Satanás. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eles se dizem judeus, mas os judeus não se vestem como eles se vestem, porque até isso eles fazem as pessoas mudarem o seu jeito de se vestir, para dizerem que são santos, estão santificados, purificados. Busquem saber o que a palavra santificado significa, irmãos. Acordem. Está na hora de buscar entender que a vontade do Pai não está sendo feita. E que o Pai ele não pediu isso. Ele não pede adoração, e sim a justiça e a misericórdia, que é fazendo o quê? Repartindo a verdade, a palavra, dizendo o verdadeiro nome do filho dele, que está escrito em Isaías 7,14, Emanuel. Parem de dizer que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a besta, irmãos. Acordem. 666. Calculem, está lá em Apocalipse. Peguem o nome Emanuel e peguem Jesus Cristo, que o nome dele é em latim. Calculem em números romanos e vejam quem é a besta. E depois me mostrem se eu estou errada. Porque eu estou fazendo a vontade do Pai. E o Pai, ele mandou pelo profeta Isaías o nome do filho dele. E quem é maior? O Pai ou os pastores, os guias? Porque eles não estão fazendo a vontade do Pai, eles estão fazendo vocês adorarem assassinos. Para vocês darem dinheiro para eles terem o melhor dessa terra. E assim fazendo vocês caírem, irmãos, no erro. E aquele dia no julgamento não vai adiantar dizer, eu segui o pastor que tu me deu. O pastor foi o filho dele, irmãos, que deu a vida por nós. E anunciou tudo, e os apóstolos, eles só
foram repartindo a verdade por amor às pessoas. Eles cumpriram. E não existe apóstolos, nem profetas. Esses homens são enganosos. Como eu falei ali para vocês, eles falam tudo para seduzir vocês, para que vocês deem mais dinheiro e assim se tornando que nem pedras, igual aquele templo. Mortos, olhando o próximo e não repartindo, vendo os necessitados e olhando para eles e dizendo: tem demônio. É por causa do mundo. Irmãos, não é o mundo. Nós todos estamos aqui. Vai ter o dia do julgamento. Percebam, não é o mundo que contamina. E sim, não fazer a vontade do Pai, seguindo cães gulosos, que nunca se fartam, sonhadores, como está escrito em Isaías 56, versículo 9. Busquem, porque o povo está padecendo por falta de conhecimento. Um forte abraço e eu espero que esse vídeo ele ajude vocês a vocês entenderem que são anjos que estão enganando desde o princípio. E os principais é o dragão, o judaísmo, que é Moisés, o Senhor, Baal, Azazel, a Igreja Católica, que é onde saiu todas as abominações, que é onde saiu o budismo e o espiritismo, as meretrizes, que é Ismael, que saiu da Igreja Católica, porque não venham dizer que não saiu, porque eu tenho aqui a Bíblia. Se a gente tem a Bíblia, é graças à Igreja Católica. Padre Ferreira de Almeida, que virou um pastor. Busquem a verdade, enquanto é tempo, que é tudo por amor a vocês, irmãos. Descubram a diferença do amor, a justiça, a misericórdia. Agora, aquele que não tem amor por vocês, vai mentir, vai confessar o nome que está todo mundo aceitando, que é Jesus Cristo, a imagem que eu vejo em muitas casas de Jesus Cristo, que é aquela imagem de Enoque. Então acordem, não é a multidão, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, percebam. Acordem enquanto é tempo, o Pai está chamando. Sai dela, povo meu. Um forte abraço a todos e reflitam, irmãos, tudo por amor, paz.